Olá pessoal, está começando mais um Cônica Minolta Podcast, diretamente aqui da Hospitalar 2023. E hoje o tema que nós vamos conversar é sobre como a engenharia clínica atua na gestão do departamento de radiologia em hospitais. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui o Ian Fonseca, que é engenheiro biomédico e especialista de produto, focado em inovação e soluções para radiologia na Cônica Minolta. Obrigado pela presença, Ian. Recebo também o Davidson Campos, que é coordenador de serviços na Cônica Minolta. Obrigado pela participação. Obrigado. E recebo também Marcelo Dias Bonfim, que é gerente de engenharia química no Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigado pela participação, viu, Marcelo? Eu que agradeço. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Então, nós começamos o nosso bate-papo aqui com uma pergunta bem ampla, né? Como você vê, como você entende a atuação da engenharia clínica, que vem numa crescente, né? Grande, vem como um denominador aí importante para pós-pandemia, né? Ganhou uma relevância, ganhou uma visibilidade, uma notoriedade muito grande no pandemia. Como você entendeu essa administração, né? Correlata à radiologia, correlata aos demais itens do parque e os seus anseios para o futuro, o que você está vislumbrando, para onde você entende que nós estamos indo. Perfeito. Bom, primeiramente agradecer o convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. É sempre importante vocês contribuírem para o mercado com esses encontros, com essa discussão. Acho que é muito rica, traz muita inspiração para as pessoas. Acho que espero que vocês continuem fazendo, que é um exemplo bastante interessante. Bom, respondendo um pouco do que você falou, se a gente falar na engenharia clínica e olhando para a história da engenharia clínica, né, como era a engenharia clínica lá no começo do século XX, as tecnologias eram bastante simples e os profissionais ainda não existiam. Naquele momento você via como grande tecnologia um equipamento de raio-x. E o equipamento de raio-x, ele tinha um olhar mais de um físico, né? Um físico que estava lá presente, tomando conta da tecnologia. E isso o tempo foi passando, e o que aconteceu? Tivemos guerras, e a guerra sempre traz o quê? A necessidade, né? Traz inovação, né? A escassez traz aí a busca por soluções inovadoras. E começaram a surgir, então, os transistores, a eletrônica, a evolução da tecnologia, o ultrassom, a fibra ótica, até que chegou o tal computador. E as coisas começaram a ficar cada vez mais complexas, né? Cada vez mais conectadas. E esse profissional, que antes era um físico, migrou para aquele técnico, para aquela pessoa que via problemas de ordem elétrica. O equipamento quebrava ou desligava, alguém ia lá. Mas aí notaram que não era só isso que estava acontecendo. O equipamento muitas vezes estava descalibrado ou não estava desempenhando alguma função desejada. Precisava de um olhar um pouco diferente. E aí lá para os anos 60 começaram a surgir os profissionais ditos de engenharia clínica, que aí com o tempo começaram a ter essa denominação. E esse profissional sempre passou um pouco desapercebido no sentido de ele ter uma atuação mais reativa. Ele respondia a chamados, ele ia atrás do problema, ele ia resolver problemas. Mas o potencial dessa atuação começou a mostrar que ele tinha condições de trazer algo mais, de antecipar problemas, de trazer sugestões e soluções. E aí, cada vez mais, a gente começou a ver esse profissional atuando, né, em outras frentes, seja na gestão realmente financeira, gestão administrativa, gestão de pessoas, gestão da tecnologia como um todo, a avaliação da tecnologia do ciclo todo de vida do parque tecnológico. E aí veio a pandemia. E a pandemia trouxe o que pra gente? Susto mundial, terror, né, disseminado. Só que os hospitais tiveram que ficar em pé. Os profissionais tiveram que ir lá, ser guerreiros, estarem na linha de frente. E aí todo o mercado fala, na linha de frente, médico, enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, mas existe uma estrutura que também ficou em pé junto, né? E essa estrutura que trouxe uma luz, porque começaram a ver, puxa vida, os problemas surgiam e aparecia um pessoal lá que não era da assistência e trazia alguma solução. E começou então a ver, puxa, existe esse pessoal diferente. Ele não é só responsível do ponto de vista
operacional, mas ele é, mais do que tudo, estratégico. Quando se começa a olhar a engenharia clínica como uma atuação estratégica na instituição, ela começa a mudar, então, seu pano de fundo de atuação na instituição. E aí ela tem que assumir outras responsabilidades e ela tem que mostrar cada vez mais a que veio. Né? Eu sempre falo, falem de nós. Falem bem, falem mal, falem de nós. Então, falem da engenharia clínica para o bem e para o mal. É muito importante porque a gente recebendo críticas, a gente recebendo feedback, a gente consegue trabalhar na melhoria desses processos. Né? A gente tem que trabalhar com a transparência, trabalhar com precisão e ser uma área de referência. A gente podendo ser uma área que referencia, uma área que as pessoas, que as áreas possam entender que ela traz solução, que ela é fonte de solução, fonte de informação, nos enche de orgulho para dizer, nós não somos apenas consertadores de equipamento, nós trazemos algo mais para a assistência. Isso que eu acho que é a grande missão da engenharia clínica que a gente defende. A engenharia clínica ela se torna um hub dentro do hospital, né? Então, demandas inputs internos, inputs externos, e esse input para ser administrado aí da área assistencial, da área técnica, da área administrativa. Então, a engenharia clínica atinge um nível de relevância diferente, e para isso a gente traz aqui, né, a figura do Davidson como um formador da manutenção do parque, né? Então, a preservação do parque, a preservação da prestação de serviço no momento de, vamos colocar, caos, né? A pandemia ela gerou aí um desconforto para a estrutura, né? A estrutura teve que se manter com recursos limitados, e aí o time de serviço desempenhou um serviço de colaborar com as instituições prestadoras de saúde para que tudo rodasse. Então, para a gente que fornece para a saúde também foi um momento de desafio. Então, permanecemos todos juntos, né? Então, os desafios da manutenção interno e os desafios da manutenção como fornecedor. Então, como é que essa parceria funcionou aí do time de serviços em colaboração com a instituição de saúde? Bom, a gente... eu acho que assim, a engenharia clínica ela tem como missão prover o que a gente chama de primeiro nível de atendimento, que é um olhar de uma atuação rápida, pronta resposta, mas visando avaliar os problemas, onde a maioria dos problemas normalmente não são de uma natureza muito complexa. Pode ser um problema de infraestrutura, um problema de manuseio, um pequeno problema. E nós conseguimos rapidamente achar esse problema e solucionar. Com isso, a gente beneficia a assistência, não tendo quebra de cadeia produtiva na assistência, você não ter que cancelar agendamentos. Então, esse lado é um lado que acho que é como se fosse a principal missão, se a gente olhar num primeiro ponto. Mas os problemas podem ser de natureza mais complexa e aí a gente pode precisar ou de um conhecimento mais aprofundado, ou da parceria, né? Pedir apoio para os especialistas. E aí, nesse momento que existe essa relação, onde, em alguns momentos, é obrigatória, porque existem tecnologias que são fechadas, que existem acessos que são feitos somente pelo fabricante, quer dizer, realmente por uma questão de segurança, uma questão de políticas de segurança, e, por outro lado, existem também essa parceria mais aberta, onde o próprio fornecedor ele entende que ele pode ter uma parceria local e abre o seu portfólio de informações para preparar essas pessoas. Imagina o quanto ajudaria os fornecedores se um problema acontecendo e nós tivermos um técnico, um engenheiro que tenha conhecimento até mais aprofundado, por que não, para poder resolver o problema in loco, sem que você tenha que acionar toda a sua estrutura e gerar um custo elevado para esse atendimento, né? É claro que é melhor então a gente trabalhar na educação. Existe um movimento nos Estados Unidos que é o Right to Repair, onde há uma discussão muito forte sobre por que a indústria não abre uma frente de deixar o usuário final, o cliente, aí no caso, claro, segundo critérios e um grau de responsabilidade, deixar com que eles possam ter atuação até um certo nível. E aí com isso pode ajudar vocês. Vocês mesmos sabem, existem situações que o nível do serviço é bastante básico. E aí você vai pegar um profissional
que é caro, um profissional altamente treinado para ir lá fazer uma ação muito básica, que isso poderia ser disseminado para o próprio cliente fazer. E aí vocês iriam para o segundo nível, que é aqui já precisa de uma especialidade, de uma expertise e uma experiência diferenciada. Então, nesse ponto, eu acho que a gente poderia calibrar bem essa relação de forma que a gente tenha um resultado bastante coeso, né? Então, a gente tem rapidez no atendimento, qualidade no atendimento, atendendo às prerrogativas do que os fornecedores precisam, do que o fabricante necessita, e que vocês também tenham uma melhor eficiência nos custos de operação da empresa de vocês. Então, acho que essa relação é mais do que fundamental. E a gente, claro, nós estamos no mesmo barco, né? Nós somos a área técnica, existem as equipes técnicas, e a gente tem que consagrar esse trabalho em conjunto, buscando o quê? O bem comum. Todos nós estamos lá trabalhando em prol de não só consertar um equipamento, mas olhando assim, nós estamos lá para quê? Para salvar vidas. Quando a gente pensa que a gente está lá salvando vidas, aí o nosso propósito muda. Perfeito, Marcelo. É exatamente isso, né? Eu acho que é muito importante a gente ter uma pessoa qualificada tecnicamente na ponta para dar esse primeiro atendimento, né? Então, hoje a gente atua dessa forma, aonde os hospitais possuem engenharia clínica, e isso é muito assertivo, né? Porque se você tem um chamado, igual você bem disse, uma grande parcela desses chamados são de baixa complexidade, né? E aí a gente já consegue não só resolver muitas vezes aquele chamado, ou caso ele demande uma visita de um engenheiro especializado, a contribuição da engenharia clínica para uma primeira avaliação, mesmo que isso se torne uma visita presencial, ela já vai para o campo, o técnico já vai para o campo bem mais preparado, claro, né? Então, por exemplo, tem inúmeros casos que a gente, por exemplo, tem uma engenharia clínica, a gente pede acesso remoto, a engenharia clínica disponibiliza, se é um software, por exemplo, mesmo que o hospital não disponibilize full time um acesso remoto, mas sob demanda a engenharia fala, eu vou te liberar um acesso remoto, às vezes com 10 minutos você está com o software resolvido, e o apoio da engenharia clínica ele é fundamental, né? Então, como você bem disse, eu acho que beneficia a todos, né? Porque a gente consegue atender mais rápido e o equipamento voltar para sua rotina o quanto antes, né? Então, é uma parceria que é fundamental e tem crescido, com certeza, cada vez mais. Eu acho que é muito gostoso para vocês quando vocês recebem a ligação de alguém que já dá uma certa nota do que está acontecendo. É diferente de chegar e falar assim, tá quebrado. Ou não liga. Não liga. Quando vem não liga, não funciona. Não funciona. É o terror. É o terror. Porque você pode mobilizar um técnico ferramental, colocar ele num avião, horas de viagem, hotel, ele chega lá. Tá fora da tomada? Tá fora da tomada. Então, assim, algumas coisas mínimas poderiam ser feitas para minimizar o impacto, porque esse cliente vai pagar por isso tudo. Ele vai pagar pelo plug fora da tomada. Ninguém falou para ele que ele podia ter isso, né, como solução. E se tiver um profissional que minimamente faz um checklist, isso que a gente chama de clarificar, né? Quando ele vai lá e clarifica o problema, e ele passa a conta para você. Fala, olha, eu acho que está com problema no tubo de raio-x. Está abortando isso, está dando erro 127, né? Tá travando o braço, tá travando o software. Já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Poxa, então não tenho o que fazer, vou ter que ir aí. Olha que legal, você já tem um insight, você fala, já vou levar a placa A, a fonte B, a ferramenta C, porque isso vai me ajudar a solucionar o problema. Isso é fantástico. Exato. Grande parte dos desafios que a gente vê de CERF são justamente a pergunta ou a resposta inadequada para uma pergunta. Eu tive um problema. Qual? Eu tenho... Identifica-se o problema. Só que quando sai um cara sem a clarificação, né, sem o entendimento do que está acontecendo, a gente tem um lapso muito grande. Porque você perde muito tempo para identificar. Você já chega com uma identificação prévia, vai te ajudar bastante. Não saber, eu tenho um problema. Qual? Né? Vamos falar assim, na hora que a gente leva isso para o cunho clínico, por exemplo, todo mundo diz assim, eu tô com uma dor no peito. Beleza, é uma dor no peito. Exato. Então o cara não vai te escanear inteiro para descobrir. E o equipamento, né, a engenharia clínica junto com o time de serviço, quanto mais alinhado eles estão sobre eu tenho um problema e ele potencialmente está em X ou em Y,
todo mundo ganha em eficiência. Então a eficiência do equipamento voltar à sua disponibilidade e a eficiência do técnico de poder atender outro chamado. Sem dúvida. E na sua visão? Até uma interface, né? Um ponto interessante aqui que a gente vê muito, quando você não tem uma engenharia clínica e você está fazendo, por exemplo, uma conectividade entre modalidades de fabricantes diferentes, né? Quando você tem uma referência ali técnica, essa interação ela é muito mais fácil, esse entendimento, né? Até onde que a conectividade, por exemplo, eu vou fazer criar um canal DICOM, né? Então tem que existir uma conexão nas duas partes. Então muitas vezes quando você não tem essa figura, isso se perde, né? Então tendo uma referência, tem uma engenharia clínica no hospital, eu já entrei em contato com o fornecedor A, com B, vamos trocar essa informação. Então assim, são vários aspectos que a gente consegue visualizar a importância, né? De ter essa conectividade entre engenharia e as empresas, né, dentro da instituição. Quando não se perde, vira um desafio enorme, né? Porque acessar a pessoa que não tem exatamente a aptidão, né, para poder estar aquilo ali, torna o desafio muito grande até de receber instruções. Então, o papel da engenharia clínica nesse link, né, de antecipar e antever, é importante que a engenharia clínica assuma justamente essa figura de ser o link apropriado por um aporte técnico. Então a gente teve uma dificuldade elétrica, num primeiro nível consegue se identificar e tratar. Teve uma dificuldade, um desafio de TI, também identificar e tratar. Então a especialização, né, quanto mais efetivo, maior o nível de conhecimento da engenharia clínica, mais eficiente se torna esse laço com o service. Porque a qualidade da informação que retorna, né, que é transmitida entre as pontas, sobe muito. Verdade. Eu acho que é um ponto aí, assim, vocês como provedores da informação, porque vocês detêm o conhecimento da tecnologia que vocês comercializam, por exemplo, e qualquer outro fornecedor do mercado, é pensar que o público que compra muitas vezes e o público que usa são diferentes. E o público final, é importante, assim, como eu crio uma conexão com esse público final, né? Nós somos um público final, mas um público que está um passo antes do público final, porque a gente não é o usuário direto do equipamento, nós somos uma estrutura que dá suporte. Eu estou falando isso porque uma vez eu dei treinamento para médicos de endoscopia, por exemplo, e falar o que para um médico que é especializado nessa área? Ele não quer saber o que é um endoscópio, porque ele conhece isso melhor que eu. Mas é importante você fazer perguntas de coisas que ele pode normalmente não ser desafiado a ver. Então, assim, a gente perguntar para ele, você conhece todos os cabos de vídeo que existem no mercado? Uma vez você vai precisar disso e você reconhecendo isso, você pode solucionar um problema rapidamente. Você sabe trocar a lâmpada do seu equipamento? Coisas básicas. E isso não é dito. Então, muitas vezes, para equipamentos de radiologia, existem situações que soluções simples poderiam estar melhor identificadas e melhor fornecidas como um roteiro para que o próprio médico ele fala assim, puxa, porque a gente fala muito do TPM, né? Total Preventive Maintenance. É aquele usuário que na ponta consegue já fazer um pequeno troubleshooting para pequenas coisas e identificar pequenos problemas. E aí o telefone não é a primeira ferramenta que ele pega, ele pode realmente entender que ele pode resolver um problema que vai beneficiar ele, mais do que tudo, né? Mais do que tudo porque ele em sendo, por exemplo, dono de uma clínica, ele pode, então, não ter aí uma estrutura como um hospital para ter uma engenharia clínica. E como ele vai ter que ser o protagonista dessa atuação. E aí vocês iriam ajudar muito, né? Se esse profissional clínico, seja biomédico, seja enfermeiro, seja próprio médico, ele tenha um mínimo entendimento da tecnologia no que diz respeito ao suporte, né? Não como funciona, porque ele vai saber, ele lida com o equipamento, mas como ele pode entender qual é a estrutura por trás de um equipamento desse, onde minimamente ele pode salvar o dia. Até trocar um fusível, né? Minimamente, uma coisa assim, simples. Aquela, falei da tomada, né? Tá fora da tomada, o disjuntor tá desarmado. Veja tudo isso antes de correr contratando alguém e pagando. Você vai poder fazer uma baita economia. E aí a gente sabe que o técnico, as pessoas que vêm, vão olhar, né? Hora técnica correndo,
custos elevados e às vezes uma solução fácil, mas um custo elevado, né? Porque demora até a pessoa chegar, deslocamento, todas essas despesas serão cobradas da pessoa que chama. Então eu acho que esse que é um ponto interessante que precisa ser feita uma reflexão de como que a gente tem um modelo educacional para o usuário na ponta, né? Nós técnicos temos já um pouco desse conhecimento, então isso facilita até para vocês. Mas é como falar um techniquez traduzido para o usuário da ponta. Que está lá todo dia. Que está lá todo dia e ele fala assim, nossa, agora ficou claro, se acontecer isso eu sei o que eu faço. Eu já vi um treinamento, certa vez, de um técnico altamente especializado falando para pessoas, ele começou a usar jargões técnicos e eu interrompi e falei assim, isso que você falou, eu olhei para as pessoas, alguém sabe o que quer dizer isso que ele falou? E ninguém sabia. Só que ninguém pergunta. Então fica aquela coisa, eu estou conectado a gente falar para alguém não quer dizer que a gente está realmente não passando o conceito. A gente tem que entender que a didática as pessoas aprendem de forma diferente. A gente tem que fazer a leitura das pessoas. E a leitura do ambiente é saber como as pessoas se comportam para o aprendizado. E aí o formato de aprendizado nem sempre é o mesmo para as mesmas pessoas, né? As pessoas têm formas diferentes de entender. É o que a gente brinca, né? Tem aquela coisa da aula Kombi, não sei se já viu a aula Kombi. A aula Kombi é o professor lá na frente falando e todo mundo na Kombi pulando assim, fazendo assim. Sim, 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 sim. Tá todo mundo mexendo a cabeça, parece que tá todo mundo entendendo, ninguém tá entendendo nada. E só fica pensando, quando é que acaba isso aqui para eu tomar meu café, entendeu? Então, a gente precisa saber como fazer essa conexão. Saber criar uma sinergia para que a pessoa sinta que ela aprendeu. A taxonomia de Bloom é um ponto bastante importante porque ela traz essa questão. Se eu pratico, eu aprendo. Né? Se eu ouço, eu posso entender, mas eu talvez não aprenda. E aí o nível de absorção do conhecimento vai diminuindo. Você tem que trazer isso para esse formato. Quanto mais você coloca situações problema para que eles resolvam, quanto mais você desafia eles para problema, que é aprendizado baseado em problemas, eles vão ter uma atividade lúdica e que vai fazer com que eles aprendam de uma maneira profunda. Eu acho que esse aqui é um grande recado que precisa ser dado para quem dá suporte a essas equipes. A adequação da didática ela é importante para que tudo que você fale seja de alguma forma convertido em conhecimento para quem está lá no dia a dia. Então a adequação de didática é muito importante. Daí, Marcelo, para a gente dar mais um passo, né? Nós vimos aí também, como o Davidson bem pontuou, cada vez mais resolução pela via remota. A resolução de eventuais problemas pela via remota ela vem ganhando cada vez mais espaço, né, e aumentando muito a eficiência, né, da prestação de serviço, do retorno da máquina à operação. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente como é, né, a operação disso, como isso beneficiou, como crescemos, né, como isso contribuiu aí tanto para o lado a instituição de saúde como para o lado fornecedor e para onde vocês acham que isso está indo, né? Você acha, na minha visão, isso aí tende a escalonar cada vez mais situações sendo resolvidas à distância. Seguimos com essa tendência, acredito que a incorporação disso para uma tecnologia totalmente interna, viável, acessos remotos ainda mais liberados. Como é que vocês veem o crescimento e para onde nós estamos indo nessa prestação de serviço remoto? Você quer comentar? Vamos lá. Eu acho que é realmente um caminho, vamos dizer assim, sem volta, né? E que favorece muito, né? Então, assim, hoje a gente tem a nossa linha, a gente ainda tem alguns equipamentos totalmente analógicos, né? Mas todos os equipamentos, que é a nossa grande maioria, que são equipamentos que são digitais, que a gente tem conectividade, a gente tem uma porcentagem de soluções remotas com um índice altíssimo, né? E isso favorece, como a gente falou anteriormente, em tempo de resposta, né? Tanto para solucionar já no primeiro acesso remoto, quanto para também fazer um diagnóstico do que eu preciso levar, de que ferramenta, como o Marcelo comentou.
Então eu entendo que cada vez mais isso só vem aumentando e é muito benéfico. Eu acho que em breve a gente vai ter até nos equipamentos que supostamente são analógicos, a gente vai embarcar alguma coisa digital para a gente ter essa ferramenta, né? E aí a gente está falando de controle de preventiva, alertas de alguma lâmpada que está próxima de expirar. Você tendo esse acesso remoto, você consegue com muita facilidade prever isso, né? Então, as preventivas que a gente chama, né? Então, você vai atuar antes que o equipamento estrague. E isso, você tendo um acesso remoto, você consegue estar recebendo essa informação. As preventivas podem até escalar para preditivas, né? Sim. Nós sabemos que num curto espaço de tempo aquilo ali pode se tornar um eventual problema, sanamos aquilo ali antes que ele entre numa preventiva. Então é uma Exato. escalada... Eu acho que realmente só vem aumentando, né? Cada vez mais a gente tinha poucos equipamentos. Hoje, no nosso parque, a maioria dos equipamentos estão com acesso remoto e é fundamental. A gente consegue resolver. A gente já fez uma estatística: os equipamentos digitais, mais de 60% dos chamados a gente consegue ou resolvê-los ou direcionar para ser assertivo. Então, isso você consegue um atendimento com muito mais qualidade. Sem dúvida. Eu tinha comentado, né, na história da evolução da tecnologia, os equipamentos aí entrando numa conectividade, né? A gente está falando muito dessas redes neurais, né? Até estava vendo um podcast agora falando sobre a questão das pessoas entrarem num flow, entrarem numa transição de pensamento que se conecta, né? Então são estudos do Dr. Nicoleles lá que tem pesquisado essas questões da neurociência. E aí a gente pensar, vocês devem lembrar aí alguns anos atrás um cyberataque bastante importante que teve aqui no Brasil, no mundo afora. Então a gente também tem que ter esse olhar da segurança, né? Abrir canais para conexão é importante porque isso facilita, mas a gente também tem que ter políticas dos dois lados e tecnologia para que a gente mitigue qualquer tipo de invasão e perigos institucionais, né? Os danos são pesados, a dor é grande, então só quem passou pode dizer. Eu acho que tivemos a pandemia, que também é uma disseminação de um vírus, e a gente precisa pensar como a gente lida com isso. Então, as políticas, né, de segurança da tecnologia da informação, cada vez mais restringindo, mas não no sentido de proibir, mas no sentido de criar canais de segurança, canais que protejam e garantam que a conexão seja feita de forma segura, sem risco de um ataque, sem risco de problemas na cadeia produtiva de uma instituição de saúde. Eu acho que é um caminho sem volta. A gente vê hoje não só a tecnologia, mas a gente vê hoje a telemedicina. A telemedicina foi a grande vedete, né, que trouxe aí possibilidade de você remotamente olhar pessoas que não tinham acesso. Então, ela, acima de tudo, pode prover acesso, né? E acesso até à saúde e acesso a serviço. Então, imagina quanto tempo você deve levar para deslocar um engenheiro seu daqui da capital para ir para uma região remota do país. E a gente sabe as dificuldades de transporte, né? O tempo, logística e tudo mais, né? E aí, parte disso, se pudesse ser feito via remoto, vocês poderiam salvar o dia de uma forma mais eficiente e segura. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? A gente não pode simplificar. Falar, faz uma conexão e está tudo certo. Isso pode ser um problema que está lá e a gente não está vendo. Então, essa questão acho que precisa ver. Se fala muito da jornada do paciente. A jornada do paciente muito no acompanhamento da coleta dos dados desse paciente. E o paciente, ele transita e a ideia é que ele possa ser monitorado na sua passagem na entrada, né, nas imagens que ele gera, nos exames de laboratório, que você possa, então, ter isso num painel, ter isso como a gente pode falar, num portal, né? E aí o médico, em qualquer lugar, pode ver esses dados e falar assim, puxa, acabou essa história de eu chegar no médico com uma pasta cheia de exame. A gente dá um link, ele entra lá e vê o que está acontecendo com você. Puxa vida, isso aí é de uma inserção e de uma potência, porque isso traz a conexão de dados históricos e você consegue ver todo o fluxo, né, de evolução dos dados do paciente.
Isso só traz benefícios, né? Nós temos falado hoje muito do Care Anywhere, né? Do cuidado em qualquer lugar, onde um próprio celular, aí você tem tantas informações, você pode até fazer exames de ultrassonografia, enfim, os wearables que te ajudam a monitorar paciente, monitorar pessoas. Então essa questão, eu acho que a grande sacada da saúde é você investir muito, que a gente chama na saúde de atenção primária, né? Você trabalhar isso lá na ponta, logo no início, atenção primária básica, o custo muito menor, mas a importância dessa atenção vai minimizar impactos nos outros serviços da cadeia de alta complexidade. E a tecnologia conectada ajuda muito nesse propósito. Eu acho que é importante, então, a conexão existir, mas com responsabilidade. Cibersegurança é um assunto que vem tomando cada vez mais espaço, né? Por conta, justamente, qualquer invasão, ela gera impactos danosos com escalabilidade, né? A gente está falando aí de uma eficiência de operação muito grande, e a eficiência na operação, inevitavelmente, ela quer dizer volume, né? Então, hoje, equipamentos eles têm a capacidade de atender um volume muito maior. Se você tem um volume muito maior, qualquer pequeno dano é um dano contundente, né? Então, a cibersegurança em sendo um tema de discussão, você vê que nós temos grandes desafios a respeito de cibersegurança, temos um ambiente sob controle. Como você acha que vamos nos portar perante a cibersegurança e aí nos próximos 5, 10 anos? Eu acho que tem tomado um protagonismo grande a cibersegurança, né? A gente fala cada vez mais, as instituições de saúde têm investido em profissionais dessa área, é um profissional altamente requisitado, assim como você tem o profissional de data science, que realmente está muito aí assim sendo requisitado no mercado. Essa questão dos dados sendo trabalhados, a mineração dos dados, essa gestão baseada em evidência, eu acho que tudo isso se conecta, né? E tem um resultado que vai trazer, que é justamente a instituição poder ter um command center, onde ele entende qual é o andamento do hospital, para onde o hospital está indo, para onde ele tem que investir, que ações ele tem que tomar, rápidas ou a médio e curto prazo. E aí isso ajuda muito a entender como a operação tem vindo. E eu imagino que não só do lado de um hospital, mas eu acho que do lado dos fornecedores, eles também têm que investir nesses times de cibersegurança para que eles falem a mesma língua, né? Para que eles possam se entender, porque, via de regra, pela segurança, se eu não estou seguro com o que você está me informando, a minha resposta sempre será não, e a porta fecha. E eu fico esperando você me convencer de que você é seguro. Então, quanto mais vocês puderem trazer informações claras, precisas, rápidas, do lado de cá, os especialistas vão falar: eu entendo, eu acredito, eu confio. Então, realmente, a gente pode abrir um protocolo de comunicação. E acho que essa dinâmica tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia da gente. Perfeito, a gente tem notado mesmo, né? Tem ocorrido bastante interação dos fornecedores, né? Muitas vezes pontuando a forma de conexão que é aceita, né? E aí a gente, hoje é muito comum, né? O que você disse, né? Coloca as TIs para se falarem, para a gente entender o que se aceita hoje de conexão. Eu só aceito dessa forma, né? Exatamente tendo em vista esse cuidado aí, porque realmente é um tema delicado. E sejamos flexíveis, né? Exato. Eu não posso determinar uma regra inflexível, porque senão a gente pode chegar num dilema e não evoluir na discussão, ficamos desconectados. Então eu acho que essa flexibilização, padronização, protocolos, padrões, eu acho que isso é fundamental para que esse elo de comunicação exista. A radiologia, aí vou dando um olhar, né? A radiologia ela vem numa crescente e cada vez mais dando visibilidade a dados, né? Então, sim, a medida estatística, né? Na hora que a gente coloca a jornada do paciente aí num dado estatístico para esse meio, né? Ele começa lá no atendimento do paciente, lá no guichê da recepção.
né? E essa informação que o acompanha o paciente com tempo, exame, tipo de exame, por quê, quem, quando, houve falha, não houve falha, tudo isso vem sendo compilado de uma maneira mais concisa, para que a engenharia clínica, né, ali nas suas atribuições, possa indicar, né, e gerenciar de maneira mais assertiva isso aí, todas as soluções, inclusive as de eventualidades. Então, sim, é uma crescente, é uma tendência. Sim. É importante você fazer análise de dados, né? Análise de dados, e aí quanto mais você coleta dados bons, você gera informações boas, né? E os dados coletados vão ajudar vocês a tomar decisão mais acertadamente. Quando você avalia uma tecnologia, você avalia ele no momento da compra, no momento da vida de utilização e no momento do descarte. Você tem que ter toda essa evidência para que você possa mostrar onde há problema, onde há desempenho e onde há custo. E essa junção de coisas vai te trazer bases para poder realmente seguir com escolhas futuras e cada vez mais acertadas. Mas ninguém faz nada sozinho. Essas escolhas são feitas em conjunto. É um consenso multidisciplinar que deve ser feito. E a engenharia clínica entra como uma área que pode prover informações técnicas, informações econômicas, para que as áreas possam, baseado nessas comparações, nessas análises, tomar a melhor decisão para a instituição. Eu acho que todo esse trabalho operacional, né, tem a ver com qualquer tipo de tecnologia. E esses estudos tendem a trazer a engenharia clínica sempre num protagonismo junto com a gestão. Por isso que eu falo que cada vez mais ele tem que ter um olhar estratégico e não só operacional. Legal. Bom, eu agradeço a participação de vocês aqui no podcast. E antes de encerrarmos, eu gostaria de perguntar para o Marcelo se ele quer deixar os contatos das redes sociais para as pessoas entrarem em contato. Quem tiver alguma dúvida, te mandar uma mensagem também. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu tenho o meu LinkedIn, que é o meu nome, né? Marcelo Dias Bonfim. E se vocês quiserem se conectar, será um grande prazer a gente poder conversar. Aproveito também para que vocês possam ver o nosso post de ontem, onde nós colocamos aí o link para o nosso segundo simpósio de engenharia clínica do Hospital Sírio-Libanês, que vai ocorrer entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro agora. E a gente conta com a presença de todos, aí agradece muito a oportunidade aí de poder divulgar nosso trabalho. E também contamos com vocês lá no nosso evento. Acho que ano passado foi bastante rico. Esse ano a gente espera que seja ainda melhor. E agradecer aí o convite por estar aqui no podcast. Nós que agradecemos. Depois nós também vamos deixar aí esse link na nossa descrição do vídeo, para quem tiver interesse também fazer aí sua inscrição. Ótimo. Tá bom? Ian, Davidson, muito obrigado pela participação de vocês. E eu faço convite para quem está em casa acompanhar as redes sociais da Cônica Minolta, que no Facebook, no Instagram e no YouTube nós teremos ainda vários outros podcasts com muito conteúdo. Muito obrigada. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Valeu.